pauta 007 de 2025, 8 de maio de 2025. Pauta da primeira reunião ordinária do 5º mês de 2025. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum. Boa noite a todos presentes, a todos que nos assistem aí de casa. Sigo aí para a lista de presença. Charles Cris Elias da Silva, presente. Denis Cristiano dos Passos. Presente. Fabiano da Silva. Presente. Guilherme Henrique Zanuto. Presente. Isabel de Souza Pereira. Presente. Gerry Adriane da Silva. Presente. Júlio César Gonçalves. Presente. A Karina Aparecida Machado da Silva. Presente. Wesley Gustavo Tozarim. Presente. Retorna a palavra, presidente. Obrigado, senhor secretário. Convido agora para a execução do hino nacional. Convido o vereador Guilherme para fazer aí a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Triunfo da verdade. O centurião, porém, que tinha visto o que sucederá, deu a glória a Deus, dizendo: na verdade, que está esse homem era justo. E todo o povo que assistia a este espetáculo e via o que se passava, retirava-se, batendo nos peitos. Todos que eram do conhecimento de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia estavam da mesma sorte, vendo essas coisas lá de perto. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Delta, iniciamos nossos trabalhos. Senhor secretário, peço que faça a leitura da ata da reunião anterior. Presidente, A palavra ao vereador Wesley. gostaria de pedir dispensa da leitura da ata, tendo em vista que os pares já conhecem sobre a mesma e ela será disponibilizada no portal de transparência da Câmara Municipal. Obrigado, vereador. Então, quem concorda com a não leitura da ata, fique como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovada a não leitura da ata por unanimidade. Leitura de correspondência, comunicações e homenagens. Tem alguma coisa? Nobre Sim, secretário. presidente. Obrigado, Retorna a vereador. palavra. Obrigado.
Declaro encerrada a parte do expediente e aberta a ordem do dia. Segunda parte, ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 022 de 2025, em tramitação. Em discussão o projeto. Não havendo discussão. De autoria da Prefeitura Municipal de Delta, ementa. Autoriza o Poder Executivo a compor acordo judicial nos autos do processo número 500-5769 58/2024.8.13.0701. Em trâmite perante a terceira vara civil do Fórum da Comarca de Uberaba. Então, o projeto segue tramitação. Passou a palavra aqui para o vereador Charles, para ele fazer a leitura da justificativa do projeto de lei complementar 022/2025. Pessoal, reforçando que o projeto está entrando para tramitação, né? Para seguir os pareceres e os próximos passos aí na Casa de Leis. Eu vou estar lendo para vocês a justificativa que foi encaminhada aí pelo Executivo. O presente projeto de lei tem como finalidade autorizar o município a celebrar um acordo judicial no âmbito do processo, né, aqui segue o número do processo, já dito pelo presidente, garantindo maior eficiência na solução do litígio e evitando custos adicionais decorrentes da continuidade da demanda judicial. A proposta vista atender aos princípios da economicidade e eficiência administrativa, proporcionando uma resolução consensual que minimiza despesas processuais e o impacto financeiro para o município. O valor é de R$ 55 mil a título de indenização que decorre da necessidade de reparação justa ao beneficiário, conforme os elementos apresentados nos autos. Ademais, a celebração do acordo judicial previne condenações futuras de valores superiores que poderiam resultar em encargos excessivos ao município, comprometendo recursos públicos que devem ser destinados a serviços essenciais à população. Ressalta-se que o projeto está em conformidade com a legislação vigente, especialmente no que concerne à autonomia municipal para a composição judicial, conforme estabelecido no Código do Processo Civil e demais normas aplicáveis. Diante do exposto, a aprovação dessa medida legislativa representa um avanço na gestão pública responsável, garantindo o cumprimento das obrigações legais com transparência, equilíbrio financeiro e respeito do princípio de boa-fé. Contamos com os novos vereadores para aprovação e tramitação desse projeto. Resumindo, né, o jurídico, junto com o executivo, está tentando aí formalizar um acordo de um processo que já está judicializado, né, na base do executivo. Então, tentando aí trazer o princípio da economicidade, né, e já nesse momento, como tem uma brecha de um acordo, fazer com que isso aí seja feito, contando com a aprovação de vocês. Retorno a palavra, presidente. Obrigado, vereador. Seguindo, então, o projeto de lei 008/2025, tramitação de autoria da Prefeitura Municipal de Delta, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. Está em discussão, então, a tramitação. Não havendo discussão, o projeto segue na Casa de Leis. Posteriormente, a gente destina, aí, se for o caso, né, para as comissões também. Projeto de Lei Complementar 019 de 2025, votação no primeiro turno, autoria Câmara Municipal de Delta, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores, agente de polícia do Poder Legislativo do município de Delta, que altera as leis complementares número 335/2025 e 168/2013, e dá outras providências. Quem concorda com o projeto de lei complementar 019/2025, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 019/2025, de autoria da Câmara Municipal de Delta. Projeto de lei complementar 020 de 2025, votação no primeiro turno.
A autoria, Prefeitura Municipal de Delta, que altera dispositivo da Lei Complementar 341, de março de 2025, e dispõe sobre o uso de caçambas de coleta de entulhos nas vias e logradouros públicos do município de Delta. Quem concorda com o projeto de lei complementar 020 de 2025, no primeiro turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade no primeiro turno, o projeto 020 de 2025. Projeto de lei complementar 017 de 2025, votação no segundo turno, de autoria da Prefeitura Municipal de Delta, que altera dispositivo da lei número 373, de 14 de dezembro de 2011, que institui o Dia do Evangélico do município de Delta e dá outras providências. Antes da gente colocar o projeto em votação no segundo turno, né, e tendo em vista que a gente tem aqui lideranças evangélicas, né, e está presente aqui o pastor Ederci, e o pastor Felipe também, e a gente propôs uma emenda, né, uma emenda no projeto inicial, que até então o projeto ele veio com a data para ser o segundo sábado de agosto, né? Então, agora tendo como base, né, que os irmãos aí possuem a questão de um conselho, né? Então chegou-se num denominador que a data mais propícia seria na segunda sexta-feira do mês de agosto. Então foi aprovada essa emenda, e agora a gente vai colocar o projeto para aprovação no segundo turno, depois segue para a sanção da prefeita. Então, quem concorda, deixa eu voltar nele aqui, com o projeto de lei 017 de 2025, no segundo turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o projeto por unanimidade. Projeto de lei complementar 018 de 2025, votação no segundo turno, de autoria também da Prefeitura Municipal de Delta, que altera a lei número 596/2021, para acrescentar o inciso 4º do artigo 3º e dar outras providências. Então, quem concorda com o projeto de lei complementar 018/2025 no segundo turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Então, aprovado o projeto 018/2025 por unanimidade. Projeto de lei 006/2025, votação no segundo turno, de autoria do vereador Fabiano da Silva, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Divulgação de Oportunidades de Emprego e Renda no município de Delta e dá outras providências. Então, quem concorda com o projeto de lei 006/2025, de autoria do vereador Fabiano, no segundo turno, permaneça como estão. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 006 de 2025. Projeto de lei 007 de 2025, votação também no primeiro turno, de autoria do vereador Fabiano da Silva, que dispõe sobre a criação do programa Casa da Mulher Lohane Miele dos Santos, no município de Delta, destinado ao acolhimento e proteção de mulheres em situação de violência doméstica, abandono patrimonial e vulnerabilidade social, e da outras providências. Então, quem concorda com o projeto de lei 007 de 2025 no segundo turno, permaneça como estão. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 007 de 2025 no segundo turno. Projeto de resolução 003 de 2025, votação no segundo turno. Autoria Câmara Municipal de Delta, mesa diretora, que altera inciso 1º do artigo 15º da resolução número 008 de 1º de setembro de 1998, que aprovou o regimento interno da Câmara Municipal de Delta e dá outras providências.
Antes de colocar em votação, esse projeto é alterando o dia das nossas reuniões. Ao invés de ser, como é de conhecimento, no dia de quinta-feira, a gente, sendo aprovado no segundo turno, as reuniões serão nas quartas-feiras. Então, em votação, quem concorda então com o projeto de resolução 003/2025, no segundo turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução 003/2025. Projeto de resolução 004/2025, votação no primeiro turno, de autoria do vereador Denis Cristiano dos Passos, que declara cidadão deltense o senhor Paulo Alexandre de Oliveira e contém outras providências. Antes de eu colocar em votação, eu quero fazer a leitura muito breve aqui desse projeto de resolução. Justificativa do projeto de resolução. A história de Paulo Alexandre de Oliveira se entrelaça com o desenvolvimento da cidade de Delta, filho de Pedro Paulo de Oliveira, empreiteiro, que deixou um legado de trabalho e auxílio à comunidade muito antes da emancipação do município. E de Gasparina Evangelista, uma das primeiras professoras de Delta, que se aposentou como diretora na escola Ana de Castro Cansado. Cresceu em Delta, testemunhando o crescimento da cidade. Seus irmãos seguiram caminhos distintos. Fernando Augusto de Oliveira tornou-se contador e sua irmã advogada. Paulo Alexandre de Oliveira é formado em técnico de contabilidade e atualmente estuda o último ano do curso de serviços jurídicos e notariais na Uniub. Sua trajetória profissional é marcada pela diversidade. Trabalhou na antiga cerâmica de Delta e em açougues, antes de ingressar na prefeitura em 1997, logo após a emancipação de Delta, em 1998. Foi aprovado em concurso público para o cargo de assistente administrativo. Iniciou sua jornada na prefeitura no setor de cadastro imobiliário e logo em seguida foi transferido para o setor de tributos, onde permanece até os dias de hoje. São 27 anos dedicados ao serviço público, com eficiência e carinho pela comunidade Delta, o que justifica a concessão dessa honraria. Assim, submeta a presente propositura à apreciação dos nobres pares, contando com a sua aprovação. Então, quem concorda com o projeto de resolução 004 de 2025, no primeiro turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução 004 de 2025, no primeiro turno. Antes da gente passar para a terceira parte, eu quero fazer a leitura aqui de um documento que chegou para a gente, na Casa Legislativa, que é uma notícia de fato encaminhada pelo Ministério Público de Minas Gerais, número da notícia de fato 02160701, 0212639, 2025-18. Data do recebimento, 30/4, responsável pela avaliação, Eduardo Fantino Menezes, município de Uberaba. Noticiante, Júlio César Gonçalves. Noticiado, Câmara Municipal de Delta, município de Delta. A área de atuação, patrimônio público. Descrição do fato, apurar possíveis irregularidades no trâmite legislativo municipal de Delta referentes à aprovação das leis complementares 330/2025, 331/2025, 333/2025, 334/2025 e 335 de 2025. Despacho de instauração de notícia de fato. Item 1, relatório. Essa promotoria de justiça recebeu denúncia relatando possível irregularidade no trâmite legislativo municipal de Delta, Minas Gerais, referente às aprovações das leis complementares número 330/2025, 331/2025, 333, 334 e 335 também 2025. Segundo o relato, as leis foram aprovadas em desacordo com o regimento interno da Câmara Municipal,
em especial no que concerne a obrigatoriedade de tramitação pelas comissões pertinentes prevista no artigo 304, aponta-se que o regimento de urgência utilizado não foi devidamente justificado e que, mesmo em regime de urgência, a tramitação pelas comissões obrigatórias não foi observada, tendo sido exarado apenas um parecer da comissão processante. Além disso, as leis teriam promovido aumento significativo de salários e ampliação do número de cargos públicos efetivos e comissionados, bem como desmembramento de secretarias municipais, ocasionando impacto financeiro estimado em cerca de 2 milhões por ano, sem apresentação dos estudos de impacto orçamentário e financeiros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 16 e 17. A denúncia também destaca que as novas despesas não estavam previstas na Lei Orçamentária Anual LOA, o que violaria o princípio da anterioridade orçamentária e pedindo a promoção de efeitos financeiros no exercício corrente. Alega-se ainda que a falta de estudo técnico e de planejamento comprometeu a gestão pública, violando os princípios da legalidade, eficiência e transparência. Então, já trazendo como conclusão aqui, o nobre promotor, diante do exposto, determina a instauração de notícia de fato com o objetivo de levantar informações acerca dos fatos narrados pelo denunciante, ex-presidente da Câmara Municipal, notadamente. Item A. Se houve regular tramitação legislativa, especialmente contra a obrigatoriedade de manifestação das comissões competentes previstas no regimento interno da Câmara Municipal. Item B. Se forem elaborados estudos de impacto orçamentário e financeiro, conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Item C. Se houve observância do princípio da anterioridade orçamentária quanto às novas despesas. Para tanto, determina a expedição de comunicações eletrônicas, a senhora prefeita municipal de Delta e o senhor presidente da Câmara, oportunizando manifestação acerca das alegações do denunciante e solicito-lhes que, no prazo de 20 dias úteis, prestem informações circunstanciadas sobre os fatos narrados, encaminhem cópia integral dos procedimentos legislativos de aprovação das leis complementares, incluindo projetos de lei, pareceres, atos de reuniões, justificativa constando nos autos, bem como cópia integral das leis aprovadas. Item 3. Encaminhe os estudos de impacto orçamentário e financeiro e as demonstrações de adequação orçamentária, caso existente. Envie manifestação formal das respectivas procuradorias elaboradas por servidores efetivos acerca da legalidade e da regularidade do procedimento legislativo e dos atos correlatos. Então, só dando conhecimento aí aos demais vereadores, à comunidade também, chegou na Casa Legislativa essa notícia de fato. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu quero. Com a palavra o vereador Charles. É importante, é mais para a questão de esclarecimento, chegou aí a questão do vereador Júlio para a Câmara. Foi no início, a gente chegou para essa Casa de Leis, essas solicitações do Executivo, e na questão de esclarecer, isso foi eu sei que desculpa, sumiu a palavra, eu sei que percorreu pela cidade diversos questionamentos dentro dessa questão desses projetos que foram aprovados aqui. Então, para esclarecer foi, consequentemente, isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, foi feito todo o rito, desceu para a Casa de Leis com impacto orçamentário, foi estabelecida uma comissão provisória, porque até então, conforme prevê o regimento, ainda a gente não tinha ainda acontecido a primeira reunião ordinária para que pudesse ser configurada aí as comissões que, conforme rege o regimento interno, foram estabelecidas, e todos aqui fazem parte desses procedimentos. Chegou até mim, questionamentos sobre isso, sobre essas questões aí também, se a gente tinha feito todo esse processo, e a casa fez todo esse processo, vai ser encaminhado para o Ministério Público, e eu entendo, assim, até o Júlio está aí, que é quem que fez a denúncia, mencionando tudo isso, está no direito dele, como vereador, mas eu acredito que a gente tem que esclarecer essas coisas, não pode ficar imersa, porque hoje existem veículos e veículos de comunicações, pessoas estão aí a todo momento, fazendo o que é de direito delas. Eu acho que super válido, desde que isso seja uma questão sadia, tá? Porque eu acho que passou disso, sai fora do que é comum e certo, principalmente dentro dessa casa. Então, foi feito e a gente está fazendo. Eu estou na comissão hoje
de Justiça, eu falo com propriedade, estou relator em Comissão de Justiça, Comissão de Saúde, tem a Comissão de Finanças, o Júlio também faz parte de algumas comissões, né? A gente sentou ali na sala de reuniões para poder estabelecer essas comissões, e eu vejo que os CIDs estão sendo feitos, né? Sempre pode acontecer de ter um erro ou outro, uma questão ou outra para ser adequada. Eu acho que faz parte do processo, a gente tem que reaver as coisas, as questões todas. Mas, assim, eu vi que eu estou me posicionando porque o meu nome tá ali, né, correlacionado, mesmo eu não fazendo parte dessa comissão provisória na época. Mas a gente organizou tudo porque essa foi uma das nossas exigências, foi uma das minhas exigências na função de vereador, para que isso viesse de maneira certa, entendeu? Porque eu entendo a necessidade, eu entendo a condição do executivo e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que fazer esses procedimentos de maneira correta, para que a gente não tenha essas questões futuras aí. Isso vai ficar evidenciado, inclusive, eu falei com o Denis anteriormente, quando chegou para mim, até comentei com o Júlio também. Eu acho que, então, é interessante também, além de encaminhar para o Ministério Público, pegar uma cópia disso aí tudo, e disponibilizar também para o vereador, para o Júlio, para que ele possa ver tudo isso aí, olhar tudo, por mais que esteja tudo postado, mas tem os pareceres, tem os impactos. Até eu vou citar um nome aqui também, que é próximo a mim, o Felipe me perguntou na época, eu falei, Felipe, foi feito da maneira coerente, mas se você quer o Luiz Felipe, né? Ele me perguntou na época se tinha feito, eu falei, Felipe, foi feito da maneira correta, como precisava ser feito, né? E o que me assustava, eu até, na época, eu ainda falei, o que me assustava é porque eu até perguntei para os funcionários da Câmara, isso era feito frequentemente, fazia isso? E não. Então, tipo assim, o que me assustou nesses posicionamentos é que não seguiam-se esses itos dos regimentos nos mandatos anteriores, em algumas fases, inclusive onde o Júlio é presidente. Então, tipo assim, e veio esse questionamento dessa forma, sabe? Porque é muito complicado você estar aqui lidando com todas essas questões. Eu tenho acompanhado colegas meus que estão sendo aí todo momento fuzilados e correndo atrás. Não está sendo fácil, não é fácil. Eu sei que tem erros e acertos na administração, assim como nessa Casa de Leis também, mas existem pessoas a todo momento que têm total liberdade para fazer os questionamentos. Não estou questionando de forma nenhuma o questionamento se o Júlio está na função de encaminhar para o Ministério Público de forma nenhuma. Eu acho que faz parte do processo e é a função do vereador mesmo. Mas estou me posicionando porque eu estou relacionado ali, meu nome foi citado ali, e eu jamais, na função de vereador, aprovaria alguma coisa que eu não tivesse certeza que viesse ali com impacto ou que eu não concordasse. Entendeu? Eu fui eleito para poder representar as pessoas que votaram em mim, que confiaram em mim voto, e toda a comunidade, né? Então, tipo assim, eu tenho essa liberdade para poder ali explanar, colocar o meu voto naquilo que eu acho certo para o município, entendeu? Vai errar algumas vezes, mas isso é democracia, a gente está aqui para discutir, eu acho que o diálogo é essa construção mesmo, mas eu fiquei muito, assim, chateado no sentido disso, porque eu acho que se a gente analisar tudo, né, por mais que falar, passou, mas se a gente analisar todo o contexto para trás, a gente vê que teve diversas e trocentas falhas de coisas que não eram feitas, inclusive essa reunião, por exemplo, que é transmitida ao vivo, não foi feita, não era feita, assim, e também, enfim, eu acho que deixou a desejar em alguns pontos, mas, assim, é só comparando ao que foi cobrado aqui, entendeu? Porque N coisas aqui que foram cobradas aqui, se eu parar hoje para poder olhar lá atrás, eu vejo que não eram cumpridas, entendeu? E aí? Então eu aproveito. Eu acho que, tipo assim, que a gente tem que responder, colocar. Eu quero que o Júlio também esteja mais presente conosco para poder acompanhar tudo isso aí, para ver de perto a luta que é. Estamos aqui direto, quebrando cabeça para poder analisar, ver o que é certo, colocar os pareceres, discutir as questões. São problemas diversos hoje, assim, vereador, dentro da... Só te interromper você. Uhum. Mas, de certa forma, te licença para estar te interrompendo, Sim. mas, de certa forma, serve lição para nós, entendeu? Exatamente. Você vai ser presidente. Então, foi uma reunião que eu acho que ela não deveria ter acontecido naquele exato momento. Não precisava dessa pressa. Sim. Podia ter montado as comissões que não montaram, Uhum. certo? Porque eu nunca vi a Câmara tocar com comissões. Uhum. Então, se pelo menos tivesse montado as comissões naquele momento, tranquilo. Entendeu? Então, não montou comissões. Eu estava viajando, solicitei para participar da reunião. Não foi disponibilizado para mim participar. Entendeu? Não tive resposta.
falei com o Bianin, tá aí que eu falei com ele, falei com o Denis. Sim. Então, o que acontece? Naquele momento, eu acho que não precisava ter feito essa reunião a toque de caixa. Não tinha ninguém morrendo naquele momento. Eu podia ter esperado, ter começado o ano normal. E outra coisa, de certa forma, essa reunião deixou o executivo em dificuldade. Entendeu? Deixou, porque gerou muito, aumentou muitos cargos, aumentou uma despesa tremenda para o município. Acho que não precisava ter aumentado desse jeito que aumentou. Então, hoje, o município está em dificuldade por causa disso. Então, acho que deveria ter sido uma reunião, os projetos daquela reunião poderiam ser pautado, discutido, tramitado, votado primeiro turno, segundo turno, ter aprovado na sequência certinho. Ah, tá, tem que cumprir os compromissos. Beleza. Só comunicar ao povo, ó, vai demorar 40 dias, mas vamos cumprir com todo mundo. Então, não foi feito isso. Então, não leva para o coração, não. Não Entendeu? é. É tipo assim. De certa forma, serve para nós crescer. Você vai ser presidente, o Antônio vai ser o Tozarim. Então, de certa forma, serve para nós crescer, serve para nós aprender. Então, que ninguém sabe nada. Sempre aprende todo santo dia. Exato. Entendeu? Mas a minha intenção foi essa, não foi de acusar você que você fez alguma coisa errada, não nesse sentido. Foi de pôr clareza na coisa. Isso. E, assim, é bom eu reforçar, senhor presidente, senhor Júlio, presidente. O Júlio foi presidente, né? Mas reforçar, Júlio, que é a questão das pontuações que foram feitas, entendeu? Eu acho que, pelo período que foi feito, a gente já tinha conversado, e isso é disponibilizado aqui, parece que, tipo assim, não, da forma que foi colocado, parece que, tipo assim, que, né? Agora, que no... outra coisa, se você ver nos anais da casa, nas atas, eu sou um vereador que quase não falta de sessão nenhuma. Não, sim, claro. Se eu tiver aqui 2 faltas nesses 4 mandatos, são muito. E outra coisa, se eu for convidado, irmão, eu participo de qualquer coisa. Se eu não for convidado, eu não vou. Mas se eu for convidado, eu terei o maior prazer de participar. Porque eu fui eleito para isso. Isso. E é por isso que eu falo, a gente tem um grupo, a gente tenta manter essa questão. Eu sei que tem N questões, né, que não são imersas, todo mundo sabe, e, enfim, isso tornou-se público, mas que não vem a caso. Mas eu penso dessa forma, sabe? Eu acho que as questões que foram apontadas aqui, para mim, não faz sentido, entendeu? Mas eu acho que faz parte do seu mandato. Eu queria me posicionar nesse sentido, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que respeito a sua opinião, sim. Eu acho que a gente tem que ter esse respeito aí, eu respeito a sua opinião, mas no que foi questionado aqui, ficou a entender que, tipo assim, como se não tivesse feito nada da forma que era correta. E isso sempre foi disponibilizado nessa casa aqui, e nunca ninguém, eu acho que tentou esconder nenhuma informação, sempre muito aberto. Isso, eu mais entrei nesse questionamento porque veio citado aqui o nome de Karina, Guilherme, do Denis, enfim. Então, teve comissão, teve os impactos, teve os pareceres. Eu entendo também sua posição, que foi ali, que poderia ter feito dessa forma, né, mas aí cabe ao executivo também, aos vereadores, que todos os vereadores estavam aqui também, definiu maioria. Sobre a questão de você estar presente, essa questão de extraordinária está prevista também, pode acontecer, como já aconteceu durante o mandato aí que o senhor compôs anos e anos aí na função de vereador. Então, tipo, se também está previsto, não sai fora do regimento, tá? Mas é só para deixar esclarecido. Alguém quer fazer mais alguma questão, mais algum posicionamento, ou é isso mesmo? Obrigado, vereador. Eu faço das palavras do Charles as minhas também. Tendo em vista, a gente respeitou a questão regimental, né? A questão do vereador Júlio não ter participado da reunião, realmente ele estava viajando, porém o nosso regimento interno, ele não estabelece essa questão. Mas assim, a gente está preparando já a resposta, sim, né? Da notícia de fato que foi instaurada. E aí cabe o MP, mas eu com muita clareza, com muita segurança, que aqui ninguém fez nada, né, atropelou nada não, pelo contrário. E eu fiquei assim, um pouco até mais abismado, não é nem em relação a isso, porque uma dessas leis aqui que eu não recordo qual que é, ela se refere ao Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, né, que é o NUMAI, que, se Deus quiser, esse Núcleo de Atendimento Educacional Especializado vai funcionar aqui dentro dessa Casa Legislativa, porque aqui a gente vai terminar a Câmara Municipal de Delta lá em cima, se Deus quiser, esse ano, e a gente vai ceder, né, para o Executivo para funcionar aqui.
Então, uma dessas leis que foi questionada, inclusive, porque essa lei lá não fala de despesa, não está criando cargo dentro daquela lei. Simplesmente, essa lei ela fala da questão estrutural, né, de como vai funcionar esse núcleo de atendimento. Então, assim, para as mães atípicas aí, essa lei que a gente aprovou também nessa reunião extraordinária, ela também está aqui inclusa também, né, nessa denúncia aqui. Tá bom? Passando também, é um momento que eu quero deixar aqui, quero me solidarizar com uma pessoa que eu amo muito, que hoje é servidora pública, chama Fátima Maria Ferreira, que é minha mãe. Além de ser servidora, ela é minha mãe, e eu respeito. A gente vive numa democracia, na onde a gente é passivo. Quando a gente se torna pessoas públicas, a gente tem que ser criticado, né, dentro do respeito. Mas, assim, algumas pessoas na cidade de Delta, as pessoas sabem de quem que eu estou falando. Infelizmente, uns tempos para cá, estão ultrapassando todos os limites, né? E o ataque não é só a mim. Agora está envolvendo família e de forma muito descompensada, de forma que, infelizmente, eu não esperava isso. Eu acho que a gente tem que ter prudência naquilo que a gente fala, né? Meu pai também está aqui e minha esposa está aqui. Devo muito à minha família, tá? Meus filhos, inclusive a minha filha essa semana, ela foi alvo, entendeu? De crítica dura, de xingamento. Então, meu pai está aqui, minha esposa está aqui, meus filhos, minha mãe. Vocês é tudo para mim. E eu não vou baixar a cabeça para ninguém. Está entendendo? Porque aqui eu estou aqui na Câmara Municipal de Delta, não sou melhor do que ninguém. Não sou o melhor, também não sou o pior. Não sou 100% correto. Mas aqui todo mundo é testemunha. 7 horas da manhã, isso não me faz melhor do que ninguém dos vereadores, não. Pelo contrário. Mas todo dia, 7 horas, eu estou aqui na Câmara. A Edneide abre a Câmara, eu fico aqui até 12h20, 12h30. Então, eu estou dando o meu melhor. E se a preocupação, às vezes, essa questão... Peguei uma fala do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. A gente não tem que estar pensando em política daqui 4 anos, não, porque ninguém nem sabe se amanhã vai estar vivo. Se a preocupação é se o Denis é candidato daqui 4 anos, esquece, não sou candidato a vereador. Vou fazer hoje, entendeu? Por quê? Porque é hoje, tem que esquecer essa questão. Todo mundo fica vivendo só em volta de política e pensando, e já fazendo conta de voto, como que vai ficar. Então, assim, eu vivo hoje, amanhã a Deus pertence, né? Então, é um desabafo que eu estou fazendo, está ficando registrado, porque, infelizmente, estão pegando pesado. Era só comigo, mas agora partiu para a questão familiar. É uma coisa que eu não admito, tá? E a gente vai tomar as medidas judiciais cabíveis. Então, eu agradeço os nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Charles. Eu queria só fazer um requerimento, mas até a Giovana, do Meio Ambiente, peço que consta em ata aí que eu vou produzir o requerimento posteriormente. O que acontece? Eu tive em reunião aqui com o CODEMA, né, que é o Conselho de Meio Ambiente do município, essa semana, e tem me mostrado aí um conselho bem ativo nas questões, tem enfrentado bastante situações aí. E hoje o município está com uma situação muito assim dificultosa, sabe, que eu entendo que merece prioridade também, entre diversas outras. Nós precisamos urgentemente de abrir um credenciamento aí para a contratação de pessoas especialistas, sejam física ou jurídica, nas podas de árvores muito grandes. Nós estamos aí, eu acho que não só eu, alguns vereadores com solicitações aí
de árvores enormes e não tem ninguém hoje no município para poder estar fazendo esse serviço. A CEMIG está fazendo um serviço aí, porém é bem assim destinado aí não a essas solicitações mais críticas. A Giovana fez algumas solicitações no Corpo de Bombeiro para que algumas casas em específicas aí que estão enfrentando questões de queda, de cair mesmo por conta dessas árvores, e o município não tem hoje ninguém assim habilitado ali, né, ou credenciado para poder atender essa demanda. Eu mandei algumas demandas para a Leiriane, então eu peço encarecidamente, gente, que a Giovana, mais a equipe dela, fez até um levantamento de pessoas, né, aqui na região que ofertam esse tipo de serviço. Tem uma senhora que está numa situação muito crítica, eu até passei um requerimento aqui, foi feita toda a tramitação, mas agora ficou imerso porque o município não tem quem corte essa árvore. E eu entendo que na condição que está hoje, futuramente, aí, uma hora ou outra, se essa árvore cair, o custo disso vai ser muito maior. Então a gente não tem o que fazer, não tem ninguém para poder fazer esse serviço hoje credenciado para fazer esse tipo de poda. Entendeu? Aí tem que, às vezes, pagar de fora, pagar do bolso, enfim. Então, se é uma demanda que está enorme, que foi apresentada no CODEMA, hoje o meio ambiente não tem como fazer esse serviço, está colocando em risco vida de pessoas, eu entendo que é prioridade. Uma casa, não, gente, é porque não é na minha, não é de ninguém que está aqui. Então, eu acho que o município tem que ofertar, né, essa condição aí, para lá na frente a gente tiver algum questionamento, não, a gente tinha ali alguém, está disponível para poder fazer esse serviço. E hoje o meio ambiente está lá com uma demanda grande e aguardando alguém para poder fazer esse serviço. Então, eu sei que o executivo está abarrotado aí, mas existem no mínimo três, que eu levei, que está paralisado porque não tem quem faz, né? Então, tem coisas que dá para esperar e outras que não. E eu, pela condição que eu vi uma casa, que eu até anexei nas fotos no meu requerimento lá, muito brevemente ali pode vir a queda, porque está bem feito, estou muito trincado e tudo mais na casa. Então, se não for resolvido rápido isso aí, pode colocar em risco ali a vida das pessoas que ali residem. E a senhora, muito simples, muito humilde mesmo, sabe? Ela até me ligou pedindo para a gente cobrar isso aí para poder fazer o quanto antes. Mas vamos dar um jeitinho de organizar lá. Mas eu espero que o executivo tome aí pelo menos a abertura de um credenciamento, dê uma atenção para isso. Agora a Giovana está na condição de secretária também. Parabenizo ela pela atuação, que está correndo atrás aí para poder fazer as coisas acontecer também. E no mais é isso. Queria que fosse requerido isso aí para que o executivo desse uma atenção nessa solicitação desse nobre vereador aqui. Presidente. Pode ser. Com a Requerimento palavra. verbal, por favor. Antes de passar a palavra para a vereadora Karina, então, eu coloco o requerimento verbal do vereador, né, em votação. Quem concorda com o requerimento verbal do vereador, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Então, aprovado o requerimento do vereador por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Karina. Voltando um pouquinho no assunto que você se referiu aí à família, que eles estão usando aí grupos para expor as pessoas, a gente está emocionado, não foi comigo, mas a gente, quando se torna público, a gente sabe que a nossa vida fica exposta, mas é a nossa vida, não é a vida da família da gente. Se tem alguma coisa, questionamento, que seja feito no particular, ou até mesmo, hoje, Delta é pequenininho, gente. Todo mundo conhece todo mundo. Vai até a casa, senta, resolve, vai lá, faz boletim de ocorrência, leva para o Ministério Público, mas para de ficar expondo família em grupos de WhatsApp. Porque vocês não sabem o tanto que machuca quando se trata de família. Pai, mãe e filhos. Ninguém aceita. Ninguém. Então é isso, presidente. Obrigado, vereadora. E Palavra, presidente. a palavra, a vereadora Isabel. Boa noite a todos. Gente, a falta de respeito é a coisa mais triste que existe. Porque a falta de respeito, né, na maneira que está acontecendo, nos grupos, falando coisas pesadas das pessoas. Nós, vereador, às vezes, as pessoas falam, todos estão roubando, isso é muito triste, né? A gente trabalha, a gente corre atrás das coisas. E falar da mãe da gente, dos filhos da gente, dói muito. Então,
as pessoas têm que parar, pensar o que está falando, escutar. Está saindo da boca, mas tem que ir para o ouvido para ver o que está falando. E não se coloca no lugar das pessoas. Não se coloca, porque tudo que você vai fazer com alguém, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Será que é legal a pessoa ouvir isso? Porque eu ouvi lá no WhatsApp mesmo um áudio falando que vai arrastar o rosto da pessoa no chão. Isso é um absurdo. Gente, a pessoa perde assim a moral de tudo para falar um absurdo desse. Nossa, não existe isso. Como é que a gente, toda hora, a gente encontra? Nós, em Delta, não importa eu que moro lá no Colorado ou aquele que mora aqui. A gente é vizinho. A gente está aqui um para dar a mão para o outro. A gente está aqui um para ajudar o outro. Né? E Delta, quando eu vim aqui para Delta, há 32 anos, quantas pessoas me ajudou? Quantas pessoas me ajudou e hoje eu tenho a oportunidade de ajudar eles, que eles enxergam o que eu faço e, às vezes, eu enxergo o que eles fez por mim. É um absurdo, as pessoas têm que ter mais coração, as pessoas têm que ter mais respeito. A falta de respeito é muito triste. Você vê aí no trânsito as coisas que as pessoas falam. Gente, tem que parar com isso. Não, tem uma coisa absurda, vai lá. É igual a vereadora Karina disse. Tenta resolver sem fazer esse tipo de coisa. Nossa, é muito feio. Nós somos mães, né? E a gente tem mãe. Então, eu acho que eu não gostaria de ouvir isso. Né? É muito triste, né, a pessoa falar isso da mãe da gente. Eu concordo muito com o presidente. Né? Eu acho um absurdo. É um absurdo, as pessoas têm que parar com isso, têm que parar e escutar o que está falando. Com a palavra, presidente. Obrigado, vereadora. Presidente, Com a palavra, o vereador Wesley. gostaria aqui de parabenizar os vereadores pelas palavras. E isso é uma coisa que vem acontecendo em Delta desde o primeiro dia do nosso mandato aqui. Né? Primeiramente, estava atacando só a gente, mas parece que não quer intimidar. Todo momento passa para um da família. Todos nós aqui somos moradores de Delta há muito tempo. Né? Tem meu pai aqui, tem minha mãe, tem meus avós. E cada dia está ficando pior. Ninguém aguenta. É mais coisa pessoal do que política. Né? Então, quer falar da gente? Chama a gente, conversa, esclarece o que realmente tem a dúvida. Agora tem um grupo aí que circula nas redes sociais, um grupo de 1000 pessoas, fala da gente sem sequer saber se é verdade ou não. E isso, né, igual o presidente falou, temos que tomar nossas medidas cabíveis da forma jurídica para poder, realmente, ninguém quer calar ninguém, só quer respeito, porque todo mundo aqui de nós, eles também, mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma história dentro do município, porque senão a gente não estava aqui não. Nós foi eleito pelo povo para estar aqui. Né? Não é por meia dúzia de pessoas que senta em cima, né, desculpa a palavra, do rabo dele, que quer meter o pau todos os dias. Todos os dias. Então, eu retorno a palavra ao presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. A gente fica triste mesmo. Né? Igual volta a questão da minha mãe. Minha mãe abre a escola da Ana de Cá às 5 horas da manhã. 4h30, 5 horas da manhã. Está entendendo? Para cozinhar, ela gosta do que faz. Aí as pessoas vão lá, tiram um print. Portal Transparência é para isso mesmo, gente. É para olhar o salário do pessoal, para ver o que cada um está ganhando, se realmente está ganhando aquilo que consta lá no Lerite. É para isso. Mas, sabe, aí a pessoa pega, viu 89 centavos de adicional noturno. Sabe, e fica deduzindo que aquilo não acontece, ou que a pessoa não está realmente... Quer ficar deduzindo que qual o horário da questão do adicional noturno. Gente, procura saber antes de sair falando um certo tipo de coisa, entendeu? Então, assim, eu fico extremamente chateado, né, porque não é só com a gente. Inclusive, a gente, na segunda-feira, os vereadores aqui, se eu não estiver enganado, a gente foi chamar de vagabundo dentro desse grupo por uma pessoa, fruta podre, tá entendendo? Então, não tem como, né? Então, assim, é triste a realidade que a gente está vivendo, nessa questão do ódio aí. Mas vamos... Presidente. A palavra, vereador Guilherme. Essa situação está se tornando
como é que a gente pode dizer, insaciável. Acabou a política, virou pessoal. A gente, como todos dizem, somos pais, somos filhos. Essa semana também fui acusado. Tudo que o pouco que a gente tem, a gente investe no município. Meu pai ajudou emancipar essa cidade. E a gente foi acusado sobre um poço artesiano que tem toda a documentação necessária, toda documentação cabível para a gente poder furar esse poço. E sem fundação, sem procurar saber o que realmente está acontecendo. A gente fica um pouco exaltado, nervoso, porque acabou o âmbito política. É igual você falou, a política passa, ninguém sabe daqui 4 anos se a gente é candidato, se a gente não é. Igual o Totô falou, todo mundo contribuiu por esse município. E eu tenho privilégio de falar que meu pai contribuiu ainda mais, que ajudou a emancipar esse município. Então, antes de vocês ficar falando nesse grupo aí, vamos procurar a história de cada um. Tudo que a gente tem não foi nada de política, foi construído do suor, da batalha. Então, vamos começar a pensar que vocês também têm família. Vocês não gostariam que isso acontecesse com vocês. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador. A palavra, vereador Charles. Eu acho uma situação bem complicada e bem crítica, lastimável, sabe, decepcionante, mas faz parte, né, do processo, quando você se torna uma pessoa politicamente exposta, né, e hoje eu estou na condição de político, de vereador, neste momento, mas eu fico assim, me falta a palavra para o sentimento que eu sinto quando eu recebo esses áudios, essas atitudes, né, porque eu entendo e faz parte de toda a população, toda pessoa cobrar os direitos, questionar. Mas quando você cobra o seu direito e afringe o meu, me desrespeita, me acusa, me fala na condição do meu corpo, o que eu visto, de que forma que eu sou, fala da minha família, fala da minha mãe, enfim, de quem está comigo, você perde toda a sua credibilidade. Eu acho muito fácil você acusar, mas quando você acusa, você aponta um dedo para a pessoa e é 3 que volta para você, sabe? E tem sido tão maçante, tão desgastante essa situação envergonhosa, sabe? Que assim, eu fico sem entender o que passa na cabeça dessas pessoas que eu não preciso citar nome, todas as pessoas sabem quem são, sabe? Essas posições drásticas que eu tenho certeza que 90% das pessoas de Deus não concordam com esse tipo de posicionamento, entendeu? Eu acho que tem que cobrar sim, tem que olhar assim tudo, estar diante de tudo, entendeu? Mas quando você desrespeita uma pessoa, imagine se eu, na condição de vereador, fosse brigar com essas pessoas, falar o que eu penso, descer nesse nível ridículo. Imagine se esses 9 que estão aqui tivessem a mesma atitude nessa tribuna, fizessem isso com cada uma dessas pessoas, colocando nessa situação ridícula, porque cada um tem uma história. E aqui em Delta todo mundo conhece a história de todo mundo. Eu acho que na opinião deles é isso que eles queriam que a gente fizesse. Exatamente. Mas a gente é maior do que isso. A gente não precisa disso. Está aqui o Nescas que convive comigo, né, que está comigo diariamente, sabe como é essa luta, que é muito difícil, mas nós não vamos desistir nunca. É o início de um processo assim, que vai acontecer, custe o que custar, entendeu? Eu procurei não me antenar a esse tipo de pessoas, a esse tipo de gente. Eu não dou bola, eu não dou ouvido. Eles falam da gente 24 horas por dia. Acorda, faz tudo, janta, namora, fala o dia inteiro com o nome de qualquer um na boca. Gente, pelo amor de Deus, aprende a desvincular as coisas. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Está feio. Está feio, falta bom senso. Bom senso, humanismo. Pessoas que têm questões psicológicas, que sofrem de situações psicológicas, sabem a dor que é isso e fazem esse ato todo dia. Aí eu sou obrigado a entender que tem qualquer tipo de problema, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, se olha, repensa, entendeu? São essas situações. Aí quer questionar situações de coisa que acontece,
questionar as coisas. Mas com que direito? Que comportamento tem? É bacana? Sabe? Então, desse tipo de gente, eu particularmente quero distância. E eu tenho, para minha saúde mental, para minha sanidade mental, procurado evitar, sabe? Não é nem sendo omisso a posições, mas eu tenho evitado, sabe? Eu tenho evitado porque é a melhor coisa que qualquer um aqui, eu tenho certeza, faz. Não estou falando do direito de cobrar nenhum, mas estou me posicionando de cobrar da maneira correta. Posicionando muito bem, sendo claro, sendo transparente, objetivo, sem ataque de surto psicótico. Isso não faz sentido. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Amanhã ou depois acontece uma tragédia, aí vai todo mundo postar. Todo mundo falar. Né? Aí chega a campanha, campanha de Setembro Amarelo. Aí está lá, todo mundo fazendo a campanha. Mas o que eu estou praticando nessa função? Eu estou fazendo isso nos outros meses, nos meus outros momentos de vida? Eu estou seguindo isso aí? Então, sabe, chegou o momento de repensar. Eu deixo meu recado, é o momento de repensar antes que o pior aconteça. Eu vivo falando isso aqui nessa casa, os meninos estão aqui. Isso só vai parar quando uma tragédia acontecer. Então, sejam responsáveis, lutem por direitos, eu acho que faz parte, é direito de todos. Mas não esqueçam que por trás de cada um existe uma história, existe uma bagagem, e estar aqui é o resultado de, com certeza, nós estamos no caminho certo, entendeu? E não pense que é aos gritos, que é com esses surtos, com essas loucuras, com essas posições de falando da minha família, da família dos vereadores aqui, falando da condição física de cada um, de que forma que vocês pensam que vocês vão mudar a cultura política do município. Muito pelo contrário. Entendeu? É estudando, é se preparando. Se quer ter um cargo público, gente, comece pelo caminho certo. Lá atrás, eu quis ser candidato a vereador. Entendeu? Então, eu fui atrás, busquei, acreditei para mim ganhar o meu espaço, mas eu não pisei em ninguém para chegar aqui. Eu não falei de ninguém, da estrutura física de ninguém, não desrespeitei ninguém, principalmente em grupo. Jamais. Isso vocês nunca vão ver de mim. Entendeu? Quando eu fizer isso, vocês podem ter certeza. Aí vocês podem me internar que eu estou ficando louco. Entendeu? Porque já está no limite. Eu vi hoje aqui nessa casa de leis, amigos meus chorando, porque já não aguentam mais. É isso que vocês querem? Quem faz isso? Estão conseguindo. Parabéns. Estão conseguindo, entendeu? Mas nós não vamos desistir, vocês podem ter certeza. Eu respeito todos vocês, e o mínimo que eu peço é respeito, só isso. Gente, pode cobrar, façam o que vocês quiserem, mas respeitem as pessoas, tá? O que aconteceu com a mãe do Denis, para mim foi um absurdo. Eu rezo para que isso nunca aconteça sobre a minha mãe, eu rezo, porque assim, é uma situação, sabe, que você fica perdido. Aí eu sou obrigado a ouvir pessoa que pratica esse ato, pedindo respeito, levantando bandeira de democracia. É esse tipo de democracia que nós merecemos? É esse tipo de direito que as pessoas querem, quem é apaixonado por lei, que quer fazer curso, sei lá do quê? Não é por aí, gente. Vocês vão me desculpar. Conheça a história de cada um. Erros todo mundo tem, tá? Mas para mim falar da sua condição física, para mim falar do seu direito, eu tenho que pensar muito, muito mesmo. E quando eu afringo o direito de outra pessoa, eu estou sendo desonesto, certo? E o que estão fazendo para mim é um papel de desonestidade. De verdade, de todo coração. É ser desonesto. Eu acho que não é por aí. Se querem pegar uma cadeira, se quer ver o município avançar, sigam outro caminho. Existem outros caminhos. Tá? Exerçam o direito de vocês, mas tenham responsabilidade. Porque amanhã ou depois, quando uma tragédia acontecer, que a gente sabe que é isso que acontece. Uberaba está lá, um exemplo. Hoje aconteceu, numa escola particular. O que aconteceu lá hoje? 2 jovens de 14 anos. Entendeu? Um jovem tirou a vida de uma garota, dentro de uma escola particular. E o que é que nós temos? E tem pais no município que batem palmas para esse tipo de atitude. Essa semente que nós estamos plantando. É isso que os nossos jovens estão vendo. É isso que está acontecendo aqui, muita gente batendo palma. Isso é certo? Não é. Então vamos reaver. Vamos reaver e não vamos perder os nossos princípios. Porque o que está acontecendo é um massacre. E para mim isso não faz sentido. Isso é um aviso hoje. Eu tenho certeza que se continuar como está indo, isso vai parar com uma tragédia. Então eu peço, repensem, gente. Tire o tempo de vocês para pensar se esse é o caminho certo. Se nós estamos no caminho certo. Certo? No mais é isso, eu retorno a palavra, presidente, e peço desculpa pela demora aí no meu desabafo. Obrigado, vereador.
terceira parte, chamada dos vereadores. Charles Cris Elias da Silva, presente. Denis Cristiano dos Passos. Presente. Fabiano da Silva. Presente. Guilherme Henrique Zanotto. Presente. Isabel de Souza Pereira. Presente. Gerry Adriano da Silva. Presente. Júlio César Gonçalves. Presente. Karina Aparecida Machado da Silva. Presente. Wesley Gustavo Tozarim. Presente. Retorna a palavra, presidente. Obrigado, vereador. Antes da gente finalizar também, eu quero agradecer aí também a presença, né, da pastora Eude também, que representando ali a Igreja Batista também. A próxima reunião ordinária será realizada no dia 15 de maio de 2025, no plenário Ronaldo Aparecido Elias da Câmara Municipal de Delta, cito a rua Marica Kodama, número 51. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, público, representantes da imprensa e servidores desta casa. E sob a proteção de Deus e em nome do povo de Delta, encerramos os nossos trabalhos. Obrigado a todos pela presença.